maravilhosos e fashionistas! Mais um episódio por aqui com as maravilhosas e fashionistas. E olha quem está aqui comigo hoje, Gustavo, porque a minha querida não deu para estar aqui com a gente, a Thaís Santos, né? Que ela não tá muito bem, orem por ela, tá, gente? Mas o Gustavo veio me ajudar, né, Gu? É isso aí. E hoje nós estamos com uma convidada especial. Gente, fala sério, maravilhosa. Muita gente pedindo essa convidada, muita gente ama essa convidada. Isso mesmo, a nossa querida Rê Sampaio! Gente, nós vamos já fazer as perguntas pra Rê. Primeiro nós vamos falar de 2 looks de sorteio que vai ter, tá, meninas? É isso aí. E assim, pra vocês participarem, você tem que, comentar bastante. Viu? Envia esse aviãozinho pra várias maravilhosas pra assistir aqui a nossa querida Rê Sampaio falando muitas coisas maravilhosas pra vocês. E vamos falar dos nossos patrocinadores. É isso aí. Olha aqui a Renata Caravante, essa maravilhosa, que está sempre no nossos eventos. Olha, a Estrelas Moda que eu estou aqui, maravilhosa e fashionista de Estrelas Moda. Temos a Futuri Pharma, olha só. A Futuri Pharma tem uns... Olha, olha aqui, ó. Tô usando direto aqui a Futuri Pharma Skincare. Ó, pros cabelos também manipulado, né, Gu? Fala aí da Estrelas Fashion, Gu. Estrelas Fashion, que também tá sempre aqui com a gente. Isso né? mesmo. Vestindo tanto a Thaís quanto a Maravilhosa, nos ajudando aí nesse projeto lindo, né, Maravilhosa? Isso mesmo. E temos também a Andréia Raia. A Andréia Raia, ela tem produtos importados, gente. Ela é, assim, maravilhosa. Tá sempre com a gente. Inclusive, no final, a nossa querida Rê vai ganhar um mimo da Andréia Raia, né? Pois aqui ganha, né, Gu? Aqui ganha. E é isso aí. Vamos iniciar nossas perguntinhas, Gu? Vamos! Quem é a primeira que vai começar? Sou eu, Hoje né? é contigo, Maravilhosa. Tá. Pra quem não te conhece, quem é a Rê Sampaio? Quem é a Rê Sampaio? Rê Sampaio é uma pessoa muito esforçada. Uma pessoa que não gosta de ficar no comodismo. Sim. Perfeito. Uma pessoa dedicada, que eu acho que inclui em tudo isso que eu tô falando. E uma pessoa alegre, animada. Muito. Que fala muito. Amo. E acho que é isso. É isso? Maravilha, muito bem, muito bem. E, Rê, com que você trabalhava antes de ser influenciadora? As pessoas te conhecem através dessa lente, mas o que você fazia antes de aparecer aí nas redes sociais? Antes de aparecer no Instagram, né? Isso. Eu trabalhava como vendedora numa loja de eletrodoméstico, na loja 100. Nossa! Isso. Eu trabalhava no setor de celular, então eu vendia celulares. Que legal! E nunca pensei que um dia ia trabalhar com isso. Mas eu trabalhei 7 anos antes. Eu fiquei 5 anos só na loja 100 e fiquei 2 anos na loja 100 e trabalhando como influência até dar certo, eu ter certeza para me poder sair. Aí foi quando eu pedi conta e comecei a trabalhar só com isso. Ô, Rê, mas como você decidiu fazer essa transição? Porque é legal, né? Essa questão de sair de ser uma vendedora, né? De trabalhar CLT pra trabalhar por conta própria. Da onde mesmo. que Corajoso surgiu, também, né? Muito eu dei um passo de fé, na verdade. Porque dá medo, né? Mas eu falo, se tá com medo, vai com medo mesmo, né? Quando eu comecei na internet, Quando eu comecei, não foi com aquela intenção de trabalhar com a internet, até porque eu não entendia muito. Eu achava que o Instagram era só pra quem fosse famoso, celebridade, essas coisas. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Então, eu tinha um preconceito com o Instagram, na verdade. Eu tinha uma mente bem fechada em relação a isso. Ah, é? Eu tinha. Eu usava o Facebook, mas o Instagram mesmo, pra mim, era só pra quem tivesse milhões. Essas coisas, esse pessoal de televisão. Aí, eu comecei postando. Foi um look do culto, na verdade, né? Foi quando começou a vir muita gente nova por causa dessa foto. E aí uma amiga minha que já era lojista na época me incentivou a continuar. Aí foi quando eu comecei a postar um pouco mais, eu comecei a fazer conteúdo de uma peça 3 looks, sempre mostrando os looks que eu tinha, as possibilidades que eu tinha, porque como eu não tinha tanta coisa, então assim, eu fazia o que eu tinha. Eu pegava calça, que eu já não usava mais, que depois que eu me converti eu diminui um pouco o ritmo de usar calça na época. E aí eu cortava, fazia saia, eu gravava, mostrando costura nas saias, fazendo. Nossa, então, assim, que legal! Aí eu comecei a dar muitas ideias para as meninas que me acompanhavam, mostrando que a gente poderia sim, né? Se vestir bem sem ter que ter muito dinheiro ou gastar muito. Exatamente. E aí começou a viralizar nisso, né? Foi quando começou
alguns trabalhos ali na cidade mesmo. Eu lembro que muitas das vezes eu deixava de almoçar porque eu saía. Na hora do almoço, eu ia para fazer um provador numa loja. Olha! Aí eu ia Nossa, gente. bem crua, né? Eu tava muito crua, eu não sabia nem falar direito. Tipo, eu falava muito... Hoje não que eu fale, mas eu falava muito devagar. Muito! Meu Deus, eu falava assim... Bom dia, princesa. Tipo assim... Porque assim, eu acho que a prática leva à perfeição, né? E o segredo é não desistir. Porque a minha dicção era muito ruim. E essa era a minha pergunta de agora. Como que foi? Se você sempre foi solta pra gravar os seus provador e como que foi o início? Não. Olha que interessante. Na parte... Assim, pessoalmente, eu sou uma pessoa que conversa quando eu já conheço. Sim. Mas se eu estou num ambiente que eu não conheço muitas pessoas, eu sou muito tímida. Não parece, mas eu sou bem quietinha, assim, sabe? É tipo assim, se eu chegar num lugar que eu não conheço o povo, primeiro até eu pegar intimidade pra conversar, mas depois também que pega já era. Né? Eu observei. A pessoa quer desconhecer. Eu observei nas presenças VIP que você fez. Você fica eu fico retraída. Eu me percebi. retraio. É automático, não sei porquê. Mas eu tenho essa dificuldade ainda, né? Eu preciso melhorar isso. Mas na parte do Instagram, eu tive essa dificuldade porque, primeiro, que era uma coisa que eu achava que não era... Não sei, não era uma coisa que eu planejei. Né? E aí, quando começou a dar certo, eu comecei a fazer, eu tinha uma dificuldade de falar, porque assim, eu não era uma pessoa que ficava acompanhando muito blogueira, essas coisas, tipo, eu não tinha esse costume. Sim. Né? Eu não tinha esse costume, então assim, eu entrei de paraquedas no negócio, entendeu? Mulher do céu. Tipo, eu tava bem... Vai na coragem. Então. Eu lembro que eu via... Eu vi meus vídeos esses dias que no Facebook aparece, né? Umas coisas antigas. Eu falo, meu Deus, como que as pessoas tinham paciência de ver isso? Porque eu demorava muito pra falar. Assim, a gente do Maranhão já tem um sotaque um pouquinho mais arrastado. Isso mesmo. E na época o meu sotaque era bem... Ainda é, mas... Era bem mais. Eu acho que conforme eu fui fazendo, fui praticando, aí eu fui desenrolando mais. Mas na época, amiga, eu era muito dura, muito dura. Assim, tipo... Nossa, eu sei. Sabe? Parecia que eu nem respirava quando eu tava fazendo. Mas eu falei... E eu vejo que muita gente... É normal. Muita gente tem essa dificuldade, né? Muita gente tem. Eu senti muita dificuldade também no começo. Mas eu falo para as pessoas que se a pessoa não persistir... Ela vai parar no meio do caminho e nunca consegue. Exatamente. Prática leva à perfeição. Isso. Tem que praticar. E assim, você se preocupava com o que os outros pensavam ou você fazia assim e ia embora? Na época, como era tudo novo, eu dava uma certa importância, né? Para algumas coisas. Mas hoje não. Hoje eu realmente sou liberta, aí, né? Não ligo. É igual a Maria Estrela. Poxa, Já se amiga, acostumou, né, quem tem que amiga? saber que a gente é a gente. Se a gente ficar dando ouvido pros outros, a gente não vive. Não faz nada, vive. né? Dele, pronto. Eu nem olho os comentários, quem tá falando mal de mim, eu não. E a gente se explicar ou tentar mostrar, não vai resolver nada. Porque quando a pessoa já tem uma opinião formada, quando ela já acha que ele esquece. Com certeza. Não Não tem nada adianta que você faça ficar mudar, falando. né? Você vai perder seu tempo e gastar energia. Então, melhor ter energia e viver pleno, né? Sem rugas e ser feliz. Eu também acho, mulher. Eu só dou risada. Não compensa, Você tá amiga. feliz, mulher? Eu chego na loja dando risada, eu levanto dando risada. Eu finalizo meu dia dando risada, sozinha lá As em pessoas casa. se incomodam demais. Ai, você tá usando batom, você vai pro inferno. Era esse tipo de comentário que eu recebia. Aí eu falo, meu Deus, essa língua não vai pro inferno desse jeito. Também devo estar indo pro inferno também, porque o pessoal deve estar falando de mim. É triste, porque eu não fazia make, sabe? Mas aí, Sim. eu falei pro meu filho, gente, eu preciso aparecer. Eu não vou aparecer lá parecendo que eu morri jeito, né? e esqueci de enterrar. Eu acho que tem tanta coisa que é pecado e o povo pratica. E aí, às vezes, acho que uma coisa assim... A gente se arrumasse, mas que às vezes acho que isso vai fazer a pessoa... Oh, meu Deus, se a pessoa soubesse que tá mais no coração do que na aparência. É verdade, Exato. é verdade. E é muito complexo, né? Isso aí. É bem complexo. É um assunto bem... E aí, nessa linha mesmo, né? Já ia também pra minha próxima pergunta, Rê, pro pessoal te conhecer um pouco melhor. Você sempre foi cristã? Não. Não? Não. Quando eu cheguei aqui, eu não era cristã. Quando eu cheguei em São Paulo. Tem 10 anos que eu me converti. Sério, Sim. Eu sou nova convertida, amiga. Menina. Que 10 anos não é tanto pouco tempo, porque né? Eu tenho 35 já. Oita, amiga. Essa mulher é muito crente.
crente. Ela é mulher. Mas não, amiga, porque eu não cresci, na verdade, no meio cristão, né? O meio que eu cresci era bem católico, na verdade. Eu também era católica, muito. Entendeu? Então eu cresci na missa e tudo mais. E tá tudo bem. Só que eu cheguei aqui. Bonitinha, linda. Eu cheguei aqui foi quando eu me converti, né? Sim. Mas eu. Igual eu, mulher. Eu até chegar em São Paulo, eu ia, frequentava muito a igreja batista, porque minha tia me chamava, minha tia é de lá. Mas era a única também que era cristã da família. Então, ela levava a gente, quando era pequenininho, tem ação de graça. Falava que tinha comida, amiga. Eu tava lá. Falou que tem comida. Aí já tava lá. Mas eu não... Mas ali foi uma sementinha que ela plantou, né? Eu falo pra ela, só plantou a sementinha na nossa família. Porque hoje... Olha aí, né? Hoje meu irmão hoje também é pastoreia na Batista. Hoje... Tem minha mãe também já tá convertida. Sério? Que amiga, legal. Deus tá fazendo a obra. Olha que lindo. Eu também, da minha família, muita gente, Deus já chamou. Muita gente já fez a obra, né? Então. Que maravilha, menina. Aí as coisas foram acontecendo. Olha, Nossa, 10 anos, né? Pouco tempo. Tem 10 anos. Eu me mesmo. converti um pouco antes de eu casar. Foi? Um pouquinho antes, porque... Eu fui pra igreja, falei, vou pra igreja porque eu queria arrumar um namorado crente, né? Aí eu falei, eu quero arrumar um crente. Preparou, abençoada. Mas Aí ele já era crente, Mas, ele já mulher, era da que coisa igreja, ele legal. cresceu na igreja, eu não, né? Olha! Aí eu me converti e graças a Deus tô firme até hoje, né? Olha, Amém. já entrando nessa linha, eu tenho uma pergunta aí já relacionada Amiga, você com está isso. no gancho. Eu tô Meu amando. Deus, você viu? Não tem nem tempo pra falar. Eu tô falando as respostas. Amiga, você tá guiada. Não, eu tô amando. Tá na comunhão, tá ungida. Tá. Ungida. Amiga, nessa mesma linhagem, fala aí pras maravilhosas, o que fazer pra ter um casamento saudável? Amiga, eu vou falar pra tu, meu casamento não é perfeito, não. Não é, mas é Não. saudável, não é? A Fala gente aí. tem os nossos desentendimentos, a gente Sim. conversa, se acerta, mas eu acho que Deus tem que estar no centro. Se não tiver, esquece. Exatamente. É bem difícil. Porque a gente que serve a Deus já passa uns momentos, né? Difíceis. Imagina quem não serve. Exatamente. As brechas que a pessoa abre para muitas coisas acontecerem e acabar acontecendo um divórcio. Sim, Por exemplo, verdade, né? é verdade. Então, eu acho que Deus tem que estar no centro. Se Deus for a prioridade ali na família, eu acho muito difícil a família se desmanchar. Agora, a partir do momento que Deus sai do centro, aí é triste, amiga. E haver respeito, né, amiga? Respeito. Eu acho que hoje Mas eu em dia... acho que, assim, a pessoa que serve a Deus e que ama a Deus, que ama mesmo, de verdade, é muito difícil ela não respeitar o próximo. Porque não existe, amiga, não tem como. Se você dizer que ama a Deus e não ter respeito, não... Porque, assim, é um princípio bíblico. Você que ama a Deus, você já entende o que é certo e o que é errado. Aí eu acho que, não vou nem falar senso nem consciência, é o que a pessoa aprendeu. Entendeu? Mas, amiga, tem muita gente que tá dentro da igreja, mas não sabe o que é amar a Deus, porque Mas não, porque não ama. respeita. É não por isso que eu respeita. falo, se não ama, ela tá lá só fingindo. Exatamente. Eu falo, tem muita gente que cresceu na igreja. Cresceu na igreja porque às vezes a mãe já tava, o pai já tava, mas não porque ela tomou essa decisão. É muito diferente. Eu tomei a decisão. Eu já tinha muito entendimento. Eu já tinha 22 anos quando eu me converti. Hoje eu tenho 32. Ah, é? Olha, você tomou Não, vinho, amiga, eu Nossa, tenho amiga, você é muito... Não sei mais a minha idade. Amiga, Jesus. você é muito jovem. Tem muita coisa linda pela frente. Meu Deus, 33 anos, né, Tenho Gu? 33. Nossa, tem dado pra ser minha filha. Porque meu filho mais velho tem 31. Meu Deus do céu, que maravilha. Mentira! O Lucas Estrela tem 31 anos. Olha, Maria. 31 anos, Olha, você tem dado pra ser minha mãe. filha. Essas meninas são tudo minhas filhas. Essas influenciadoras são tudo minhas filhas. Mas é isso. Eu falo que é isso. Às vezes tem muita gente que tá na igreja, eu conheço, amiga. Ixi, eu nem coloco na ponta do lápis. Mas Muitas pessoas que estão na igreja aí, não... amiga. É legal essa receita Elas aí. estão porque Colocar crescer... Deus. E muita gente, que nem tu falou, tem muita gente que tem da igreja, que tá na igreja, que não serve a Deus. Mas é porque assim, ó, tem a questão da escolha. Às vezes Sim. ela cresceu ali no meio, então pra ela nem conhece outra coisa. Sim, Aí tu entende entendi. que pra ela aquilo ali tá... Ela não tomou a decisão de aceitar Deus. Às vezes, nem lê as escrituras. Às vezes, nem conhece. Então, Conhecer tá os ali pelo princípios, costume né? da família. Nem é isso que eu quero dizer, entendeu? Nem teme a Deus, né, Isso. amiga? E tem uns que realmente tomam a decisão de renunciar entendi. e viver pra isso. E eu acho que os que entendem realmente o significado, que realmente coloca Deus como prioridade, é diferente. É por isso Também que tem o acho. joio e o trigo, né? Aham. Sempre tem a ovelha e o lobo. É porque Sim. assim. E eu falo, a igreja tem de tudo, é hospital.
né? É. Vai ter o doente, vai ter os que já estão se curando. Amiga, hoje eu penso diferente, é independente da igreja. Independente da igreja. Porque às vezes as pessoas falam das igrejas. Tal igreja a pessoa tem mais temor de Deus. Gente, não tem nada a ver. Hoje eu vejo diferente, porque eu fui criada espiritualmente achando isso. Hoje em dia eu já penso diferente. Pra ter caráter, não é porque pela igreja. Tem gente que nem vai na igreja e tem muito mais caráter do que vários crentes que eu conheço. Exatamente. Entendeu? Eu acho que isso não tem como julgar alguém por ser ou não ser. Porque às vezes os que estão na igreja tem muito fingido, gente. Mas tem os verdadeiros também. Tem os verdadeiros. Mas igreja é um lugar de gente imperfeita. Então, assim, a gente já tem que estar ciente que vai acontecer. E nem assim, quando eu me converti, eu tinha uma ideia na minha cabeça que os crentes eram tudo bonzinho. Eu também, amiga. Amiga, eu tô te falando, olha, eu falei assim, eu pensava que as pessoas da igreja eram perfeitas. Eu via todo mundo santo, amiga. Então. Pra mim, era tudo aí você começa a entrar nos bastidores, você começa a ver que não é bem assim. Só que a gente tem que entender que ali são pessoas, tudo gente doente, procurando cura. É verdade. Tem uns que recebem a cura mais rápido, outros têm o coração mais fechado, demora mais. E aí essas pessoas acabam, né, deixando passar pra fora o que não deveria, na verdade. É, isso mesmo. Mas hoje a gente tem que ter essa maturidade de entender que igreja é um hospital, que igreja tem gente de todo jeito, né? Mas de toda forma são pessoas que ainda estão ali tentando melhorar. Também acho. Eu também acho. Acho que a pessoa não pode desistir, né? Não. E ser sincera, que nem você falou. A nossa sinceridade perante Deus é que nos faz acertar mais. Sim. Errar menos, né? Errar menos. Porque pecador a gente já nasce sendo, né? Não tem pra onde correr, mas a gente tem que procurar ser o mais parecido com Cristo a cada dia, né? Se você é cristão, o mínimo que você tem que parecer é com Cristo. É mesmo. Então, assim, se você é uma pessoa que se diz crente, mas não dá exemplo, não mostra. Porque, assim, eu falo assim, não mostra no jeito de ser, no jeito de agir com as pessoas próximas ou com as que não são. Porque é muito fácil ser legalzinho só com quem eu vejo de vez em quando. É verdade. É difícil ser legalzinho com ela, que tá todo dia comigo, entendeu? Aí que a gente... Mas né? Então, assim, essas coisas que vai fazendo a diferença. É mesmo, é verdade. Rê, e conta um pouco pra gente, então, como é que era a sua história um pouco no Maranhão? Com quantos anos que você veio pra cá? Por que você tomou essa decisão? Eita, amiga, a história é longa. Vou resumir, porque eu sei que é pouco. Então, eu queria ter conhecido. Oh, meu Deus. Estava ali perto dela, Amiga, mas deveria ir mas como ela tem Maranhão, Tá, né? Piauí, né? Ela é do Piauí. Olha, bem do lado. É só uma ponte que divide nós. É só uma ponte. E após, né? E após. Eu vim em 2012. Eu tinha acabado de ter meu filho, né? Eu tive uma infância, até um certo período, muito boa, sempre trabalhando, porque teve um período que eu vivi só com minha mãe e meus irmãos, então eu sempre ajudei ela, a gente fazia de tudo. Eu já fiz carvão, a gente já fez carvão, quebrar coco babaçu. Gente. Sim, amiga, já trabalhei em lava carro, lavava tudo, caminhão de vaquejada, né? Não acredito. Cheio de bosta, amiga. Amiga, eu acho que eu tinha uns 14, 15, esse período. Bonitinha, tô tudo literalmente, né, amiga? Sempre fui. Trabalhadeirinha sempre fui. Eu comecei a trabalhar muito nova, na verdade. Acho que eu era criança quando eu comecei a trabalhar, né? Eu trabalhava numa casa de uma senhora, fazia as coisinhas. Eu já fiz isso também. Eu trabalhei muito tempo lavando roupa, né? Eu pegava as roupas das pessoas, levava pra minha casa, mas tu era ligeira demais, mulher. Era o jeito, amiga. Ou eu fazia isso, eu passava fome. Meu Deus! Nossa. E minha mãe também, muito esforçada. Minha mãe também sempre foi... A minha mãe é meu exemplo. Porque minha mãe sempre foi muito forte, amiga. Ela criou nós três, assim, até uma certa idade só. Então, assim... Onde ela ia, a gente tava junto. Eu lembro de ter vezes de parede da casa cair em cima de nós na chuva, correndo. E ela ia trabalhar de doméstica. Eu sempre tava lá ajudando ela nesses trabalhos. Quando ia quebrar coco, eu ia também com ela. A gente fazia os carvão. Eu lembro que a gente vendia quebrava o coco babaçu, tirava o coco. Eu sei. Vendia pra comprar arroz pra gente jantar. E era aquele arroz podre, sabe? Aqueles arroz de usina, amiga? Aqueles arroz tudo amarelo com marrom e tudo quebrado.
Que hoje em dia o pessoal dá pros poucos, né? Mas na época eu lembro Sim. que a gente vendia o litro, que era aqueles óleos de soja que era de lata, lembra? Eu vendia pra comprar, nós comia com água de cebola com limão. Eita, mas não era feliz, amiga. É feliz, mas era né? feliz. Eu falo mas, isso com mas alegria. Mas é rica, né, irmã? Ah, hoje eu me sinto rica, amiga. Tanto que eu tenho pouco riquíssima. Olha, eu já não posso reclamar, Não viu? pode, amiga, não pode, é verdade. Mas eu falo, tudo que Deus faz é pra gente aprender, pra gente crescer, pra gente evoluir. E esse processo que eu tive, né, da infância, depois teve um processo que foi... Depois meu pai voltou, aí foi... Sério, seu pai voltou? Isso, meu pai teve um período separado da minha mãe, ficou uns 7 anos, voltou, eu já tava um pouquinho maior. Aí nós dois, por ter um gênio meio parecido, às vezes acabava que tendo um desentendimento. Então, aconteceu situações que acabou eu saí de casa, aí me envolvi num relacionamento onde eu sofri muita violência, né? Tipo assim, psicológica e doméstica também. Sim. E isso foi um dos principais motivos que eu vim pra cá, né? Ah, foi? Com quantos anos? Eu vim pra cá, eu tinha acabado de ter meu filho. Eu vim pra cá, eu lembro que eu vim, aí não tinha condição pra nada, né? Então, eu saí do Maranhão, eu tinha 2 irmãos aqui, quando a gente chegou em 2012. Sim. Parecido com a minha história. Não que eu não tivesse um filho, mas... Sim, mas eu deixei o Antônio lá. Ah, foi? Foi. Eu fiquei 5 Foi mais difícil ainda, né? Foi, amiga. Eu falo, foi o período mais difícil da minha vida. Meu Deus. Porque eu deixei meu filho pequeno, né, lá no Maranhão. Eu tô resumindo bem aqui a história, porque a história é meio pesada. Nossa, se eu eu for contar sei. a história não é muito agradável. Não, e se não te faz bem, nem não precisa me faz contar, bem. porque eu não conto tudo detalhes Isso, não me faz muito bem então contar. não precisa, então, só, assim, só por cima. Isso, mas aí o motivo de eu ter vindo foi essas questões, esse relacionamento o qual eu sofri muito. E até hoje eu tenho sequelas, né? Então, Sim. Eu vim, aí eu tive que tomar a decisão de deixar meu filho lá por questões de... Eu ia chegar aqui, meus irmãos também não estavam numa situação fácil, eles estavam trabalhando, mas assim, eles viviam tudo numa casa só, todo mundo. Não tinha nem móvel, não tinha nada ainda. E aí eu vinha para tentar me levantar e trazer meu filho, ou nem sei, eu acho que eu talvez não estaria viva hoje. Eu sei. Eu posso falar isso, né? Sei. Isso eu falo. Mas Deus que criou um caminho na sua vida, né? Sim, foi, amiga. Eu falo tudo que opera pro bem. Não adianta, porque tudo que passou... Hoje eu não falo com dor, hoje eu não sinto nada. Nem mas deve, eu amiga, sei, nem não deve. sinto Deve nem raiva. pra trás e pronto. Eu perdoei, sabe? Eu sei. Mas é assim, uma parte da minha história que não tem como apagar. Não E tem, sempre que eu falo, exatamente. eu tento resumir, mas eu gosto de falar um pouco. Eu sei. E aí foi esse processo que eu vim pra cá. Aí eu fiquei aqui um período, né? Aí meus irmãos foram embora, aí eu acabei ficando só. Nossa! Eu lembro que a gente não tinha as coisas. Eu lembro que eu via uma coisa no lixo, assim, o pessoal jogava, eu pegava. Porque aí não tinha nada sua na casa. né? E morava, tipo assim, era um monte de gente. O pessoal, quando vem no Nordeste, a maioria das vezes divide. Morava onde, né? Na mesma cidade, eu morava num bairro lá, Nova Monte Serrate, né? Que é o bairro da minha cidade lá, de Itupeva. Sério? Você já chegou morando lá? Foi, já vim direto pra lá. Meus irmãos já moravam lá. Né? Sim, entendi. Aí eu lembro que não tinha as coisas, então amiga, eu não podia ver uma cadeira que fosse mijar de cachorro na rua assim. Eu já pegava e levava pra casa. Eu lembro que o meu tanque, eu achei na rua, né? Aí só tinha um motor embaixo, tudo quebrado. Mas bati a roupa ali feliz, amigo, porque era muito ruim lavar na mão. Um frio em 2012, amiga. Frio. Era muito frio mesmo, e a gente não tinha cama. E era aquele dormindo tudo no chão. Era um pouquinho sofrido. Tu já passou perrengue. Ixi, amiga, passei. E isso tudo, imagina, eu de resguardo. Eu cheguei a pesar 35 quilos. Eu postei a foto esses dias. As pessoas acham, quando eu posto a foto, já teve gente que perguntou se eu tinha usado droga. Por causa do jeito da foto. Porque eu tava realmente muito acabada. Mas eu tava naquele estado. Porque imagina, eu tinha uma dependência emocional por causa do pai da criança. Aí eu deixei o meu filho longe de mim. O meu primeiro filho. Sim. Aí eu saí, fiquei 5 anos longe. Aí não tem psicológico que aguente. Eu sentia quando ele queria mamar, eu ficava com febre. Muitas vezes eu fiquei com febre. Muitas vezes. Nossa, você saiu de lá e ficou pequenininho, né? Ele tinha 2 meses. Eu tava de resguardo, amiga. Nossa. Foi uma decisão difícil, mas eu fazia isso, amiga, porque eu tenho certeza mas era pro melhor, né? Foi Deus, foi melhor. Foi Deus. Hoje eu vejo, hoje eu tenho certeza. Deus te criou um caminho novo. Foi. E eu falo, tudo coopera pro bem, porque esse período que eu fiquei longe do meu filho ficou na casa da minha mãe. Muito bem cuidado. E o meu pai foi muito transformado nesse período. Porque o meu filho sempre pedia pra ele parar de beber, que era uma dificuldade que a gente tinha muito grande, que meu pai sempre, né,
nesse negócio de álcool, tudo. E depois que o meu filho foi, que ele começou a cuidar do meu filho, porque acabou que ele não tem essa parte com a gente, com os filhos, porque ele foi na época que ele foi embora. Então, com o meu filho, ele teve esse cuidado, tanto que hoje ele é super apegado com o meu filho. Olha só que coisa, e ele né? mudou muito como pessoa também, meu pai. Meu pai se tornou uma pessoa muito melhor. Então, eu falo, tudo coopera pro bem, porque tudo tem um porquê, né? O meu filho ter ficado lá, esse período que eu vim e fiquei, foi um período também que aí eu consegui abrir minha mente, eu já entendi o que era. Porque, amiga, quando você tá no meio de pessoas violentas, você acha que aquilo é normal. Porque eu cresci vendo isso, da parte da minha mãe e pai. Aí você entra num relacionamento que vive a mesma coisa, acaba se achando que é normal. Só que quando eu cheguei aqui, a minha mente fez assim, amiga. Abriu. Eu vi que não era normal aquilo, né? que aquilo não era certo, que aquilo não estava de acordo. E aí eu fui, aos poucos, não foi um processo, eu fui me libertando, sabe, dessa Menina, situação. que obra que Deus fez na sua história, vida. né? Que Sim. história, né? Eu falo pra Deus, eu sou um milagre, amiga. Porque É um milagre. hoje eu falo que teve uma situação que aconteceu comigo, foi uma situação que foi um dia antes do dia de eu vir embora, que eu lembro que eu tava no lugar e acontecendo a situação e eu pedi muito socorro e ninguém me ouvia. E passou uma pessoa de moto, me botou nessa moto. Quando eu vi, eu já tava dentro de uma escola. Até hoje, eu não sei quem é, não sei quem é o rosto assim da pessoa, tudo. Mas eu falo que eu sei que foi Deus que me guardou, porque onde eu tava, no lugar que eu tava, num lugar escuro, um beco escuro, tipo, quem que ia passar ali? E tava tendo muito barulho na cidade por causa de umas festas que tava acontecendo. Então eu falo, Deus me guardou e me trouxe. Meu Deus do céu, que história, hein? Nossa. E tô impressionada. Agora eu vou. É a sua agora. Eu tô até perdida. Mas não. Mas eu gostei que você tá... Mas você já tá um pouco superada, sabe por quê? Sim. Porque você tá falando e tá conseguindo falar... Só que eu não gosto de contar detalhes, porque se eu contar detalhes, aí eu já não fico bem. Não é bom então contar. Eu falo meio por cima. Igual o médico falou lá pra mim, né? Ela falou. Então, larga pra lá, ó. Esquece. Quanto mais você esquecer, melhor. Quanto menos você falar do assunto, melhor ainda. Não, mas hoje realmente não me afeta em nada. Não te afeta, Tanto que já tá tudo certo, tudo resolvido. Graças a As pessoas Deus. mudaram também, Isso, né? pois Todos os envolvidos mudaram, são pessoas melhores hoje. Gente. Às vezes era a idade, pode ser. Mas assim... Graças a Deus passou. Passou. Isso mesmo. E o mais lindo de ver é você bem. Bem, sim, bem aqui hoje com a gente. Outra bem Deus saudável, né? Oi, Deus é bom, amiga. Amiga, falando em bem saudável, nós vemos que você tem uma rotina bem saudável. Conta pra gente o que você faz. Eita, Jesus. Olha, tem uns 3 anos que eu decidi a me cuidar mais. Eu já tive problema de saúde, né, Maria? Eu já te contei. Né? Até a Thaís tinha conversado comigo sobre. Eu falei, Thaís, eu acho que eu não vou entrar muito nesse assunto. Mas então. eu já tive um comecinho de câncer. Então, assim, teve um tratamento de 2 anos. Sim. E eu falo pra vocês, pensa numa notícia que muda a gente totalmente como pessoa. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Porque você começa a ver as coisas de outra forma. Você começa a ver as coisas assim, porque a gente parece que vive coisando por besteira. E assim, ó, você pode ter tudo, Maria. Se não tiver saúde, você não tem nada. Não tem nada. É incrível. Eu falo isso aí todos os dias pros meus filhos. Falo, você pode ter o dinheiro do mundo. Ó, você pode ter o dinheiro do mundo todo. Se você não tem saúde, você não tem nada. Não tem nada. É igual aquele moço lá, o dono do banco que morreu na pandemia. O dinheiro do mundo todo. Não teve dinheiro que salvasse ele. Pois é. Então eu falo, acho que a saúde da gente é muito importante. E a gente tem que priorizar isso. Porque se a gente não cuida do corpo, a gente vai cuidar de quem? De quê? Eu falo, eu morro pelo meu filho. Não, eu vivo pelos meus filhos, é diferente. Quem é a pessoa mais importante da sua vida, que eu falo pras meninas? Você mesmo, porque se você não tiver saúde, você não cuida de ninguém. Não. E aí as pessoas têm que parar com essa mania de falar que morre pelos filhos. Não, ninguém morre pelos filhos, não. Você vive por eles. Então, pra você viver por eles e cuidar deles, você tem que se cuidar. Tá bem, né? Certo? Então, assim, é o que eu faço. Eu tenho uma rotina de treino, eu gosto de treinar. Eu falo assim, eu acho o máximo você correndo lá. Eu faço uma corrida, a Ivana tá correndo também agora. Eu achei muito legal, muito. Assim, não sou assim, como ela corre, mas eu sou esforçadinha, sabe? Amiga, você tá ao máximo, eu acompanho lá, eu vejo muito legal. Aí eu tenho essa rotina de ir pra academia, eu gosto de ir 3 vezes na semana no mínimo, mas eu tento ir até 5, às vezes dependendo, às vezes eu vou até 6. Porque eu faço o treino, depois faço o cardio, então eu divido os dias. A alimentação, eu mudei totalmente, amiga. Sério? Eu sei que tu sabe, pessoal do Nordeste gosta de comer arroz, né, amiga? Muito, mulher, porque eu ainda continuo. Amiga, eu comia assim, lá em casa, 5 quilos de arroz, não dava, amiga.
Agora rende, porque assim, eu como um pouquinho, que não tu consigo fez, comer mais. é? Eu fui- Tu tem que me dar receita, Eu passei com a Nutri, né? E a Nutri Laura Félix, ela começou a me ajudar muito nesse processo. Sério? E eu fui reeducando minha alimentação. Eu preciso fazer isso. Amiga, Urgente. faz muita diferença. Você vai ser outra pessoa. né? A disposição muda totalmente. É? Você muda. Não tem como. Mulher do céu, acho que É o arroz, maravilhoso. é o arroz que tá tirando minhas forças. Arroz engorda muito. Arroz, se você beber suco de laranja também engorda muito. É? Sim. Porque assim, você pode comer a fruta, uma laranja, beleza, mas você beber um suco, o tanto de açúcar que você tá consumindo. É mesmo. o índice Então hoje eu glicêmico como a alto. fruta, eu não bebo suco Ah! de laranja. Isso, eu prefiro comer a fruta, entendeu? Eu gosto Porque das eu tenho um frutas. controle. Arroz, o que eu comia, sei lá, 300 gramas no almoço. Hoje eu como 60, amiga. Uhum. Nossa! Aí você tem que acrescentar mais saladinha, mais Sim. legumes e proteína, E você proteínas, aumenta, né? é. Senão, aí eu Senão boto não dá incêndio de conta, proteína, Nossa, isso, por refeição. Porque você tá num corpo assim espetacular. Eu tô feliz, não quero emagrecer mais, que eu já dei não uma pode boa também. emagrecida. Aham. Mas eu quero... A barriga tá difícil, amiga. Ó, amiga, nem me fale. O pessoal do CrossFit fala que é a primeira a chegar e a última a sair, tá, amiga? Eu sei, Mas vem aí. Nossa, Deus. mas é difícil. Eu acho que eu não sei não, hein? Se eu não vou entrar Sei, na faca, sim. amigo. Porque olha, que negócio difícil. Amiga, mas eu não tô vendo barriga nenhuma aí. Tô de cinta. E nas fotos, e nas fotos. Amiga, a gente vê Eu essas não se fotos. engana não, amiga. Eu tô de cinta. Amiga, não se isso iluda. aí, tenho certeza. Eu falo, Quando pô, você não se soltar, vai ilude com a ficar internet, zero. não. Hã? Quando soltar isso aí, amigo, vai ficar do mesmo jeito. Fica não, amiga. Meu bucho é mole. 2 gravidez. 2 gravidez é tenso. A você- diástase tá assim, ó. É Você foi sério. cesárea? Eu- Normal 2, filha. Mas o Normal. bucho foi. Mulher, o meu foi cesárea. É? Os 3 cesárea. Então, o meu foi normal. Ô, Agora eu tô mulher. com hérnia, né? Vou ter que fazer uma cirurgia. Aí já porque vai tem que tirar- aproveitar e já vou cortar. aproveitar o embalo, né, amiga? Já tá É isso aí. Ô, benção. Ô, Rê, você tá falando aí da sua rotina de exercício, saudável, mas como é a sua rotina de trabalho? A gente vê que você fotografa muito, Nossa, meu você entrega Deus. muito também pra É Estrelas verdade, Moda, Estrelas amiga. Fashion. Olha, Como é essa rotina? Hoje eu acho que tá um pouquinho mais puxado, né? Porque assim, como vocês sabem, eu tô nas fotos, Aham. que é o meu foco principal, né? Eu tô na Iber agora e ainda estou aí empreendendo em algo novo que está por vir. Amiga, Ou seja, a mulher eu disparou. não sei como você consegue. Eu não consigo, eu fico doida. Eu fico assim, meu Deus, por que é que eu fico inventando? Mas parece que eu não me conformo. Eu falei pra vocês que eu não sou uma pessoa acomodada. Eu me irrito quando eu tô no comodismo. Amiga, eu tenho uma raiva de mim Ela porque é eu sou assim. desse jeito. Aí Meu eu Deus, procuro como coisa. eu fico inventando coisa. Aí eu não dou conta, eu surto. Aí acalmo, volto, faço tudo de novo. Gustavo do Do céu. zero. É mal do Maranhão e do Piauí. A gente é acelerado, né, amiga? Demais, A eu gente sou é acelerado. demais. Eu tenho muita vontade de vencer na vida. É. Entendeu? Eu tenho muita Ai, vontade. gente, vocês são muito Eu iguais. sei Amiga, muito sou bem, igual. eu sou muito focada, eu sei muito bem onde eu quero Aham. chegar, o plano que eu tenho, os projetos que eu tenho. Então eu luto muito pra chegar neles. Aham, né? que legal. Eu penso muito daqui a 5 anos. Entendeu? Sempre bom. É, Aí, Pois uma é. dica já Planejar. para as maravilhosas e fashionistas, né? Exatamente, pois Sim. é. E o que você mais gosta e menos gosta na sua profissão? Eita, Maria, perigosa. Que pergunta perigosa, Maria. O que eu gosto? Eu gosto da liberdade que ela me dá de poder fazer as coisas, levar meus filhos na escola, porque é uma rotina que eu já tenho. Às vezes agonia um pouco, porque é meio corrido e tudo, mas ainda eu posso fazer isso e cuidar deles, porque antes eu só via meus filhos à noite. Uhum. E hoje eu tenho essa liberdade geográfica, né? De poder estar mais perto. Ah, precisa ir no hospital. Eu consigo encaixar ali um provador para outro dia e ir e fazer. Sim. Antigamente eu não tinha isso, amiga. Minha folga era no domingo. Domingo você faz o quê na vida? Só dormir, porque não tem nada aberto. Não tem, Então hoje eu pois tenho é. essa liberdade, né? Então, assim, isso pra mim é uma vantagem muito boa. Que eu acho que de tudo é isso. A liberdade geográfica pra mim é muito boa. E claro que me ajudou muito financeiramente em várias questões. Hoje eu Sim. estou na minha casa própria. Hoje a gente tem nossas coisas, estamos construindo coisas que Que ainda bom, nem né? contei, depois vocês vão ficar sabendo. Ai, Mas, de assim, tudo. graças ao meu trabalho na internet, né? É mesmo, né, Sim. Rê? É. Que legal, hein? Hoje, Muito legal. Meu trabalho, minha esposa também, né? Que trabalha muito, é esforçada, eu ouvi Aham. falando isso. Mas, assim, a gente junto tá conseguindo muita coisa e o Louvado trabalho na seja internet Deus. é uma das principais rendas, né? Pois é, tá vendo aí, né, meninas? Olha, a Rê tá contando muita coisa boa aqui pra inspirar vocês. Aproveita
Pra poder pôr em prática também, né? É isso aí. E falando em prática, falando também em trabalho com a internet, Rê, qual dica você dá para as maravilhosas que estão nos assistindo, que querem empreender nas redes sociais? Primeira dica. Você não pode ter só uma fonte de renda, gente. Se você tem só uma fonte de renda, é perigoso. Então, vocês têm que fazer outras coisas. Algumas coisas secundárias, porque ninguém vive só com a renda, é perigoso. É verdade. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Ainda mais hoje em dia. Então, né? eu sempre falo isso. É por isso que eu tenho minha renda, graças a Deus, que é o meu foco principal, que é as fotos, é os meus provadores, é os meus trabalhos que eu já faço. Mas eu sempre estou ali procurando algo a mais, porque a gente tem que estar preparado pro dia da manhã. Que nem aconteceu uma pandemia. A gente tem que ter algo, entendeu? Eu falo isso aí direto. Você tem que aprender a se renovar, você tem que aprender a buscar coisas novas, porque senão uma hora precisa, e aí? Em cima da hora, tudo corridão? Sim, porque eu vejo que esses empreendedores de sucesso, todos eles têm mais de uma empresa. Amiga, todos não pode se eles. aprender uma coisa só, né? Verdade. A primeira dica é essa. A segunda dica, se a dica é para lojistas, Pode ser para lojistas ou para pessoas que, por exemplo, estão assistindo e querem, por exemplo, se tornar uma Rê Sampaio, fazer o que você Tipo, faz. ter liberdade financeira. Exato. Isso é muito importante para nossa maravilhosa. Para quem quer a parte de lojista, já começa falando que você não tem uma lojinha, você tem uma loja. Não para de diminuir seu negócio, que eu tenho uma agonia disso. Odeio gente que fala que tem uma lojinha. Tem uma lojinha, tem um Não, carrinho. você não tem uma lojinha, você tem uma Uma loja. casinha. É umas coisas diminuir, igual fazer provador, essa blusinha, essa sainha. Não faça isso. Valorize o que você tem. Fala, eu tenho uma loja. Vai fazer um provador, para quem quer começar no provador, não diminua as peças. Né? Blusinha, sainha, short. Não, fala o nome, normal. Porque parece que você tá desvalorizando quando você fala isso. Você já tá se desvalorizando. Então, não faça isso. Mostre confiança no que você tá fazendo. Segundo, para quem quer começar. Eu tenho loja, eu quero trabalhar na internet ou eu quero ser influenciadora. Primeiro passo é você ter um Instagram, né? Pra começar a trabalhar. E TikTok também. Porque hoje o TikTok tá dando muito certo, gente. Inclusive, muitos seguidores meus que estão vindo agora são do TikTok. Olha. Porque eu tô começando a postar mais e os vídeos estão entregando. Kawaii também é uma opção boa. Tudo que é de rede social é bom você usar. Pra você que vai começar, pra você que tem loja. Sim. Você tem que usar. O que postou no Instagram, você vai postar nas outras coisas também, tá? Tem que expandir. Gente, é de graça, é orgânico. Não tem por que você não fazer, tá? Então, isso é fato. Outra questão. Peraí, deixa eu pensar. Lojista que não gosta de aparecer, pode fechar o negócio. Porque, assim, sinceramente, não tem como. É verdade. Se você não criar conexão com o seu público, é muito difícil você vender. Eu falo assim, você pode ter uma loja no buraco do mundo que seja, mas se você tem um marketing bom, você vai vender. Agora, você pode ter a loja mais chique do mundo, na rua, assim, você só vai vender para quem passa. Sim. Só que hoje, gente, a internet abrange muito. É mesmo. Então, se você abre a mente para vendas, você tem que pensar na internet. Não adianta. Hoje eu falo até assim, loja física é muito bom, mas se você tem uma loja online bem estruturada, amiga, você vai arrebentar de vender. Você tem o seu estoque. Tem um estoque, faz um marketing bom, o que impede? Você tem que aparecer, você tem que mostrar. Mas eu gosto de chamar só as influências. Beleza, é bom a influência, mas a influência vai fazer um estoque, vai sumir 24 horas. A Maria é um exemplo, gente. A Maria é super ativa. Pra que um exemplo melhor de lojista pra vocês? Verdade, a Maria é ativa e tem que ser assim. As lojas que dão mais certo são as lojas, as pessoas que aparecem. Os donos, quando aparecem, geram conexão. Nossa, melhorou muito pra gente, Sim, depois amiga. que eu comecei a aparecer. Eu postei esses dias, eu vou usar alguns exemplos também um pouco mais conhecidos. A Van. O moço da Van. Como que é o nome? Luciano, né? O Hang. Sim. Tu viu como que eram as vendas depois que ele começou a aparecer? O homem evoluiu, a CIMED, né? Sim, a CIMED a também. CIMED. Isso. Sim, eu acompanho. Gente, eu amo aprender, eu gosto de fazer todos os cursos que aparecem grátis, assim, de coisa. Eu me inscrevo, eu faço. Tem, sabe, quando o pessoal faz? Podcast. Você, tem uma aula grátis. Aproveita, gente, faz. Ou seja, ótima gostou, dica vai também. lá e compra. Sim, entendeu? exatamente. Mas é de graça, não custa você conhecer mais ou menos o que é o conteúdo pra você fazer. Você tem que aprender. A vida, gente, não é só... tipo assim, eu não fico só no provador. Eu tenho que procurar conhecimento do que eu faço. Eu vou ficar a vida toda só numa coisa só, entendeu? É mesmo, porque as coisas mudam. Os dias mudam, né? Isso. Você não sabe o futuro, né? Então, eu acho legal essa parte que você tá buscando outros conhecimentos, outras fontes de renda. Outras muito fontes legal, de renda, não que eu tenha saído da minha, mas assim, a gente tem que estar preparado. E outra dica que eu dou pra quem quer começar, pra quem tem loja ou pra quem não, primeiro, quem faz tudo não faz nada. Você quer começar no Instagram, ou você quer abrir uma loja, e eu acho assim, loja que aqui tem de tudo. Algumas dão certo.
Mas quando a pessoa já tem um capital absurdo, tipo uma Maravilhas do Lar, um Aqui Tem, um Busca. São pessoas que já têm um capital muito alto. Mas você tá começando, foca em alguma coisa. Tem um carro-chefe no que você quer fazer. Sim. Né? Eu acho que o carro-chefe é muito importante. Eu acho que você tem que ter um carro-chefe, tem que saber o que você quer seguir. Você primeiro tem que ter um propósito. Você não vai começar um negócio assim, né? Do nada. Tem que ter propósito. Eu quero ser blogueira. Pois cria um nicho. Tu quer fazer moda, tu quer fazer coisa de academia, tu quer fazer o quê? Definiu, agora vai pra parte de criar. Criar conteúdo. O que entrega hoje mais é Reels. Começa a criar Reels, mas não fica preguiçoso criando Reels uma vez na semana, não. Não, porque aí vai ficar na mesma. Se você quer crescer no Instagram, você tem que postar Reels no mínimo. Eu falo no mínimo. Eu vou dizer 4 vezes, pra ser legal. Mas eu posto um Reels todo dia. Eu também gosto de postar todo dia. Mas você cresceu rápido. Não cresci rápido, não. Você olha, tem mais de 5 mil postagens já feitas. Não é uma coisa que foi rápido. Eu criei com constância. Todo dia tem post no meu feed. É impossível você entrar e não ter. Um dia que você entrar que não tiver stories, é porque ou eu tô doente, ou eu tirei um detox também, porque a gente é humano, né? E um dia cansa. Sim. Mas no feed, eu mantenho. Tem dia que eu não quero nem ver, sei lá, na minha frente. Então, mas não, aí já tem outras coisas preparadas pra postar, né? Saturada. Sim, a gente deixa Nós já deixa já uma reserva já. Isso, tem que fazer assim, mas tem que ter a constância. Quer começar no Instagram? Define o que você quer. Começa a criar conteúdo relacionado àquilo, pega a trend, começa a fazer, encaixa no seu público, no seu conteúdo e vai pra cima. Nossa, perfeito. Nossa, arrasou nas dicas. Arrasou nas dicas. Eu tenho vergonha de postar a história. Amiga, se tu quer crescer, esquece. Se tu não for se tu não começar a aparecer, não gera conexão com as pessoas. As pessoas não vão comentar nas tuas coisas se tu não gera conexão nos stories também. Isso faz diferença. Os únicos que comentam no Reels que não tem conexão é os hate. É mesmo, verdade. Porque de resto, você tem que ter uma conexão, tem que ter uma ligação ali, sabe? Amiga, nós sabemos que você agora é uma gestora da Ibera, né? Deixa ela! Respeita. Conta pra gente aí, respeita a menina, né? Amiga, eu achei assim que eu já vi você com aquela placa lá. Sim. Eu fiquei assim encantada. Estou indo pra E a gente recebeu a Alice, já. até comentou, né, sobre as placas. Eu achei o máximo. Conta aí pra gente. Eu entrei tem pouco tempo, mas eu já planejei ano passado. Eu falei pra tu, eu planejo as coisas um pouquinho antes, né? Eu sei. Então, antes de eu entrar na Ibera, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu ia entrar como afiliada, ia virar gestora e ia montar minha equipe. Aí eu entrei em abril. Isso foi em dezembro, eu planejei. Abril desse ano? Nossa. Quando eu planejei voltar, porque eu já fui da Ibera bem no início. Já, amiga, eu sou uma das... Nossa, eu sou bem das primeirinhas quando começou. Nossa, sério? Sim, eu sou da época... Bem do início que começou, assim. Aí eu saí... Aí, quando eu decidi que eu ia voltar, antes de eu entrar, na verdade, já tava chamando gente pra minha equipe. Eu nem era afiliada ainda, né? Já fui preparando o terreno. Nossa, que legal. Aí entrei como afiliada, tem metas pra você virar gestora, bati todas as metas. Com 3 meses eu já tava na gestão, né? Aí foi quando eu recebi minha primeira placa, que eu até postei, foi quando eu fiz o anúncio, né? Só que ali eu já tinha montado minha equipe. Aí quando eu postei, na verdade, eu já tava com uma equipe montada. Então, por isso que eu achei engraçado, porque você mal entrou, já tava com a placa. Eu falei, o que essa menina fez? Não, é porque assim, eu já tava, né, há um tempo vendendo já. Aí foi quando deu certo da placa chegar. E aí foi quando as coisas foi quando eu decidi contar, né? Na verdade. Eu contei um dia que eu era gestora, passou 2 dias, eu fui e contei da placa. Porque assim, a gente tem que aprender a ser intencional. Intencional, Porque eu queria mais pessoas na minha equipe. Sim. Então eu sei que eu falando ali no Instagram que eu já estava sendo gestora, ia atrair mais meninas, né? Ia, querendo ou não, fazer o desejo das meninas. Tem muita gente, amiga, que quer ganhar dinheiro trabalhando de casa. Às vezes tem filho pequeno e tudo mais. Então, a Ibera é essa oportunidade pra você que tá... Olha, já fica o meu convite, gente. Vem pra minha equipe. É isso aí, pra gente. Pra você que está aí, né? Que tá em casa, quer ganhar uma renda extra. Renda extra não, que eu falo que se a pessoa se esforçar, vai ser a renda principal. Não demora. Sim. É um trabalho de formiguinha, mas assim, é uma empresa muito conhecida, muito grande. Que você fala do produto, as pessoas já conhecem. Então, é algo bom. É mesmo. E aí, depois desse dia, começou a vir muita gente. Hoje mesmo entrou várias meninas pro meu time. E tem mais de 40 meninos ainda que estão já na fila pra entrar.
A gente tá aí Meu nos Deus. treinamentos. Isso. Uau! E graças a Deus tá fluindo, amiga. Que Só tá aí, já bênção! chega a minha segunda Parabéns, placa. parabéns, né? Parabéns, Fê. Uau, Nossa, amiga, eu você... amo, a mulher disparou, né? Aham, disparou. Arrasou. Ninguém Tô me segura... esforçando Ninguém... muito. Gente, ninguém segura ela. Deixa ela. Deixa ela com o esforcinho dela, Tô tá? me esforçando muito, gente. Tô até com olheira aqui, ó. Imagina você fazer vídeo das promoções, você fazer foto. Menina, É Dá muita trabalho. a minha coisa. prima quer morrer comigo, coitada. Ela tá... Eu paro, peraí, deixa eu fazer esse look. Aí, peraí, deixa eu postar aqui a promoção. Deixa eu mandar pra equipe, deixa eu mandar pro time. Ela fica sentando comigo. Coitada. Acho que ela quer me matar, mas a bicha me aguenta. Ai, gente. E deixa eu te perguntar, uma curiosidade agora. Se você não fosse influenciadora hoje em dia, o que você seria? Qual profissão você teria? Amigo, eu nunca gostei de trabalhar pros outros. Olha, Amiga, eu já tive minhas vendinhas também nesse processo do lado do Maranhão. É? Sim, amiga, quando eu tava grávida do Antônio, eu lembro que sabe, aqui o pessoal chama esfirra, lá a gente chama brotinho, né? A gente eu comprava os brotinhos assim, botava tomate picado com orégano, eu vendia na esquina da tia Lenice. Pra comprar as coisinhas, né, amiga? Sério, que legal! Já sempre gostei de ter. Amiga, Olha, você é e eu falo esforçada, hein, muito, amiga? eu não gosto de criar. Eu não quero que meus filhos cresçam com a ideia de que tem que trabalhar pros outros. Nada contra. Mas eu acho que todo mundo tem capacidade também de empreender. sim. E a minha filha já fala, mãe, eu sou empreendedora, né? E a Valentina fala. Ela faz pulseirinha, ela faz boneca. Sério? Ela Olha faz que as legal. coisinhas dele e ela vende, amiga. Ela oferece mesmo, no meu desapego, ela sempre tá lá vendendo as pulseirinhas dela com a mesinha dela. Olha que E legal. eu ensino eles isso, o Antônio também eu ensino, mas eu falo, quando eles crescerem, eles vão saber o que quer fazer, estão estudando, fazer faculdade e tudo mais. Mas eu falo pra eles, é muito bom você ter o seu negócio, ser patrão. Sim, eu acho legal. Que nem os meus meninos começaram trabalhando comigo quando era criança, hoje Sim. estão os três lá trabalhando comigo. Eu, né? de toda forma, se eu não fosse influenciadora, eu acredito que eu ia chegar... Porque eu sempre tive o desejo de ter o meu negócio. Sim. E isso é fato, sempre tive. Então, assim, Ter algo eu seu, mesmo né? estando lá na loja, eu sempre tive isso em mente. Tanto Na verdade, hoje você é uma influenciadora, uma empreendedora, você é 1001. tô ficando doida, mas Gestora, é isso. né? Amiga, tem um aqui que você já praticamente respondeu, que é quais as dicas daria para quem quer se tornar influenciadora. Então vamos para você faz skincare, o que você usa na sua pele? Amiga, eu acho que eu... Sua pele é bonita, amiga? Tu pele acha? morena, Amiga. linda. Assim, eu tô com problemas de espinha, mas é hormonal. É, né? É hormonal e às vezes o estresse também, né? Que a Você, gente você passa. faz Botox? Eu faço, eu tô com testadura, ó, doutora Laurinha Arrasa. Ó, tô sem expressão, gente, ó. Eu tô com a testadura, ela Eu tô vendo que arrasa. a sua testa tá bem lisa, amiga. Eu falei, a minha não tá. Ô, amiga, minha testa tá dura, não tá? Ô, É Botox? Amiga, as pessoas que se iludem com a internet é triste, né? Mano, a gente faz cada coisa, o povo fica achando que a gente é perfeito. Ô, amiga, eu Olha. nunca fiz, acredita? É? Eu nunca fiz. Pois eu Assim, faço, eu gosto. Mas eu tô pensando em fazer assim, ó, as orelhas. Preenchimento de olheira é muito bom, então, faz, tenho vontade amiga. de fazer. Não, eu faço aqui. O meu é preventivo, na verdade. É? Mas agora já tô com mais de 30, amiga. Já tá sendo Botox mesmo. Porque, ó, Ô, aqui amiga, eu e já eu tenho os tô pés de chegando nos galinha. 60, meu Deus. Amiga. Mas tu tem menos pé de galinha que eu, amiga. Eu uso maquiagem demais. E quanto mais você usa maquiagem, mais você acaba com a pele. Nossa, Eu sério? admiro. Tem blogueira que faz maquiagem todinha e não fica a pele E podre, fica- né? Não. Como Mulher, que mas a pode? sua Eu acho que também meu tá skincare era impecável. muito ruim. Amiga, você tá fazendo com a da Futurifarm? Não, eu uso Cicaplast. É? É. Eu Que acho é? do Futurifarm bem legal. as coisas Eu da vou até saber, Futurifarm. todo mundo fala, Amiga, viu? Futurifarma Futurifarm Tá tá arrasando. arrasando. Futurifarm tá arrasando, você tem que usar os produtos dela. É. Eu peço direto, ó, que nem ela vai vir, a gente tem que se encontrar e ela já vai trazer pra mim. É, né, entendeu? amiga? Eu vou É. testar, viu? Porque todo Testa mundo fala mesmo. Vai ser um bem. teste. Já fala que foi eu que indiquei, tá? Tá bom. Ela vai ver aqui, ó. Tá vendo, né, amiga? Ai, ó, Liliane, ó, tô E indicando ela vai aí, ó. assistir. É. Ai, eu Então, sempre pois converso com é. ela no Fashion Date. Ela é maravilhosa. Ela é uma Uma fofa. fofa. Pensa num ser Muito humano simpática. bem, uma pessoa que faz sucesso, viu? É. Faz sucesso. Hey, qual foi o maior perrengue sendo influenciadora? Até hoje, assim. Nossa, foi tanto. Foram tantos. Ó, eu acho que fazer foto externa é o maior perrengue de todos, mas fazer foto Nossa. externa em Paris, eu acho que não tem pra ninguém, não. Amiga, É um eu caos. vi você indo. Eu até desanimei quando você começou a contar as histórias. Eu falei, não, não quero mais não. Gente,
É assim, eu acho que eu, por não entender como que era uma viagem... Eu já fui pro Chile, né? Eu fui pro Chile, fiz fashion trip lá, mas eu levei pouca roupa pra fotografar. Sim. Pra Paris, eu ia ficar 2 semanas, levei 60 looks, só que eu não tinha noção Meu Deus do céu. do que era fazer foto lá. Então, pra mim, foi meio traumatizante por essa Meu questão, Deus. porque eu levei muita coisa. Você nem curtiu sua Não, viagem? imagina, eu não tinha Ficou estressada. energia. Porque eu fazia foto, vamos supor, gente, lá só escurece às 9 da noite, então 9 da noite nós estávamos fotografando ainda. E vocês acreditam que no dia rendia 10 looks só? E você tinha levado 60? 60. Meu Deus do céu. E muita aí, coisa. não é isso também, amigo. Lá, os dias que tava frio lá, não é um frio normal. É um frio de morrer. É um frio que você não tem como fazer pose. Meu Deus E do se preocupa céu. com a luz, e se preocupa com o espaço, com o ambiente que tá, e troca de lugar. Olha, ainda que as meninas são muito pacientes, me ajudaram bastante, as que foram comigo, foi a Gé e foi a Lari, mas, gente, o frio, eu lembro que teve um dia, a Gé, acho que ela teve um probleminha assim, quando tava muito frio, eu lembro que a mão dela ficou em carne viva, assim. Aí nós não conseguia fazer, porque assim, as roupas que a gente levou, o frio daqui não é o frio de lá. De lá. E os vestidos eram mais finos, então a gente até voltou. E aí foi um dia perdido, entendeu? E não foi só esse dia, teve outro dia que teve muita chuva. Aí os dias foram diminuindo, a quantidade de look ainda muito grande. Aí eu fiquei me agoniada. Traumatizada. Aí era fazendo Sei. foto o dia todo, aí chegava, a gente, tudo de metrô, eu levando uma mala desse tamanho, subindo escada, descendo escada, uma mochila nas costas de Havaiana, porque o pé tava muito inchado, não aguentava Deus. mais. Eu tava no meu limite, assim, sabe? E aí eu chegava, tinha que passar roupa, tinha que montar outra mala pra levar no outro dia. Então, assim, foi a semana zumbi. Meu Gente. Deus. Mas hoje, com a experiência que eu já tive, a gente tem que saber que tem que levar pouca coisa. A não ser que você vai ficar um mês, aí sim. Mas a experiência foi muito boa, a viagem Eu sei. em si foi bom, porque eu conheci um outro Eu lugar. tenho vontade de conhecer, eu tenho vontade. Pois é. Vamos, Maria! Vamos! Tem que Oxe, fazer. mulher, que Bora, mulher, bora, E bora. a Alessandra Só sempre não pode agita. levar muito... pra nós Não. aproveitar a viagem. Tem uma frase Eu que... fui Como muito você sem já noção. conhece, né, amiga? Dá É. pra nós ir com ela, né? Não, tem uma frase que faz muito sentido agora. Que Não, é, amiga, quem já- vê close não vê corre. Tá vendo aí o que ela contou, né, gente? Exatamente. Então, Deus eu acho me que livre, esse eu não foi conseguiria- o... Eu não conseguiria fazer nem 10. Amiga, eu acho que de tudo, esse foi o maior perrengue. Eu, tipo, na Champs-Élysées, eu tava de Meu. Havaiana, parecendo uma Amiga doida. do Eu tenho até a céu. foto ainda, meu Deus, eu estou piada. Aí dá vontade de ir no banheiro no primeiro dia que chegou, e nós tava de frente à torre, e não tinha banheiro, e lá vai eu atrás da torre fazer xixi. Ô, mas foi um sufoco. Meu Deus. Mas assim, Ai, tirando isso, porque eu não tinha essa noção, eu levei muita roupa e acabou sendo uma viagem mais estressante do que prazerosa por causa Entendi. disso. E eu não sabia, não tinha noção. Ah, entendi. As meninas me ajudaram no que podiam, mas mesmo assim foi bem cansativo. Eu aprendi. Agora eu sei que a gente não precisa levar tanto. É verdade. Amiga, assim, você faz foto pras marcas, assim, qual look, assim, que você... Qual tendência que você não usaria? Porque você conhece muito da moda, né? Amiga, olha, eu fico até assim um pouco com medo, que eu falo que não usaria. Aí eu começo a ver, eu acho que eu sou influenciável. Ah, então você vê... Mas... Aí eu começo a ver muito, eu começo parece querer usar. Ah, eu sei. Mas o que eu não uso é decote, Ah, sim. que não é uma tendência, mas é algo que eu não fico confortável, roupa curta. Tipo, A roupa curta. vestido curto. É tipo uma tendência. porque tem Hoje tendência eu não que- gosto muito mais. Eu uso, assim, tubinho, dependendo do jeito. Se for muito sensual também, hoje é uma coisa que eu já não usaria mais. Sim. E aqui, eu tô com a roupa, a blusinha mais outra saia, é uma saia mais reta, secretária, mas tá você super está decente, né? Super decente. Mas assim, dependendo... E você tem corpo pra usar, se quiser, né? Entendeu? Aí por isso que eu me policio, porque eu sei que o meu quadril é muito largo. Aí dependendo da roupa que eu uso, fica muito entendi. sensual. Não vai ficar modesto. Eu não vou pro culto assim, entendeu? Tipo assim, pra tirar a atenção das... Sei lá, na minha cabeça. Eu não- sei, entendeu? tá certo. Antes eu fazia isso, porque eu não tinha esse entendimento. Hoje eu Eu tenho. sei, graças a A Deus, né? maturidade, a idade vai trazendo maturidade. Então, amiga, e como que você define seu estilo hoje em dia? A gente tava comentando, a gente comenta sobre as convidadas, né? E a gente tava falando com a Thaís que o seu guarda-roupa mudou muito Sim. nos últimos anos. E aí, como que você definiria, então, o seu estilo hoje em dia? Olha, eu sempre usei calça. Tá. Eu não era de postar muito, né? Mas eu sempre usei calça. Só que agora eu uso um pouco mais. Eu tava numa igreja que o pessoal acha que eu mudei o estilo talvez por causa de igreja, mas não foi. Porque a igreja que eu congregava sempre super liberada, usar calça também. Só que lá o que predomina mesmo era sair vestido. Então a gente acaba, né, usando. E aí agora eu estou em outro lugar
onde o pessoal usa mais calça, mas nunca deixei o meu estilo de usar saia. O que eu não tenho mais hoje, que eu acho que eu mudei o meu jeito de me vestir em algumas coisas, foi a questão do muito romântico. Eu ainda gosto do estilo romântico, mas um romântico mais minimalista, vamos dizer assim. Entendi. Hoje eu não tô mais no frufru, entendeu? Entendi. Hoje eu tô algo mais executivo, algo Elegante, mais refinado. elegante, um social, um casual, mais assim. Então, assim, hoje eu me enquadro. Antes eu acho que eu era muito, pra minha idade, me vestia muito infantil. Eu sei. Tu entende? Quem fala sobre isso é a Larissa. Entendeu? Que ela não gosta. Não é todo tipo de peça que ela Sim. gosta. Não, porque assim, às vezes, eu tenho 33 anos. Gente, eu falei 32, mas eu tenho 33, eu esqueci. Foi mal, gente. Eu falei que era 33. Foi mal, Então, gente, desculpa, minha Foi pele. mal, gente. Mas assim, hoje tem roupas que eu acho lindo tudo, mas hoje eu tô num estilo mais maduro. Não posso falar isso, mais maduro. E eu sabe que eu amo que as marcas super entenderam. E abrangiu. Querendo ou não, abrangiu para um público que gosta de uma roupa executiva, uma roupa mais casual também, né? Começou... Eu não gosto de calça justa, gente, esquece. A lega eu uso mais na academia, com a blusa maiorzinha e tudo mais. Mas eu gosto de coisa social, um pantalona, uma coisa eu assim. acho lindo pantalona. Eu acho lindo charme. mesmo. Ó, Maria, já pega a dica, Maria. Vamos providenciar. Porque assim, a maioria das igrejas hoje, amiga, é rara as igrejas que não estão usando calça. É verdade. E assim, tem muitas calças 1000 vezes mais comportadas do que certas saias e vestidos. Apesar que a Maria arrasa nos vestidos. Maria, seus vestidos são muito modestos. Você viu, menina? Eu tô tentando Isso chegar aí... mais pra frente ainda. Não, vocês são super modestos, decentes. E assim, ó, agora pega a dica, Maria. Faz aí uns conjuntos pra nós de calça. Com colete. Eu já senti vontade, eu acho muito chique. Porque assim, amiga, a maioria das pessoas tem lugar, ambientes que a pessoa trabalha que às vezes não permite usar, sabe, o vestido. E às vezes seria legal. Eu acho que é um público que eu Bem me daria crescendo. muito bem de vender, sabe? Também acho que tá crescendo porque eu muito. acho assim que é algo que eu mesmo não vendo só pra evangélica. Eu vendo pro público em geral, né? Entendeu? E eu tenho muita vontade, sinceramente. Mas isso aí eu hoje já tem pensei muitos já. evangélicos que estão usando muito calça, Muito amiga. calça, pois é. Não, eu digo assim, mas assim, tipo assim, é moda evangélica, mas é moda, mas não tem nada a ver. Você pode vender outro tipo de coisa assim. Eu acho bom, desse estilo. eu falo muito moda modesta, né? Moda Eu gosto de falar modesta. Boa. Que a Eu acho moda mais legal, modesta eu acho vai mais legal. abrangir a pessoa que gosta de se vestir com vestido, com saia, e aqui que gosta de se vestir com calça, com blazer. Exatamente, né? A moda, eu acho que a moda modesta abrange tudo isso, e é super legal, viu, Maria? Amiga, nós estamos indo para a última pergunta. Vamos, amiga. Quem são suas influências no meio digital? Olha, a primeira que eu segui foi a Paola. Acho ela Maravilhosa. máximo. Faz A tempo Paola. que eu sigo ela. E ela me inspira, eu falo assim, eu acho que ela não me inspira a questão só da influência ali da moda. Profissão. Ela me inspira o jeito dela, dela. de ser esforçada. Parece que ela não para, assim, não que seja muito bom, né? Que às vezes é perigoso, mas assim, eu acho que ela é muito dedicada. A Maria também é. Tu conhece a Maria? É visionária. Isso, Nossa, amiga. que chique, tá? Você é visionária. Segura. Gosto muito. Deus abençoe, Uma outra maravilhosa. blogueira influencer que eu gosto muito é a Raimara Feitosa também. Conhece? Ela é A de gente precisa Maranhão. conhecer. Ah, é? Depois eu vou te apresentar. Me apresenta. Ela é muito boa também, assim, na parte... Eu tô falando da moda, né? Na parte de moda. Paola, a Raimara também, assim, ela monta uns looks fora da casinha. Bem moderno, não aquela coisa tradicional. Ah, eu sei. Amiga, eu amo look assim, mais Você prefere... fashionista, Isso. mais... Que dá pra você usar no dia a No dia. dia a dia. Que dá pra você ir Isso. pro shopping. Gente, eu amo. Então, ela já nessa parte eu gosto muito. Da Paula eu gosto tanto da parte da moda como na parte assim, de ser empreendedora. Eu sei. Aí tem também os influencers que eu gosto de acompanhar que não são da moda, que não são totalmente da moda. Ah, eu também. Mas que eu amo, que é o casal Tonise também, que eu acho eles uns fofos super Sim. esforçados. Casal quem? Tonisa. Oh, Eles são. Chama eles, Maria, Eu vou aqui. chamar, menina. Pois é. Vamos, Amo. Eu acho Eles são, o máximo. amiga. E assim, Pois é. tem muitos outros casais que eu admiro muito, que eu sigo também, mas assim, eu acho que da moda mesmo, assim, que a primeira que eu acompanhei
Foi a Paola. Depois eu comecei a Camila, porque só que ela parou um pouco. Débora Davis também sempre foi uma inspiração muito grande pra mim. Quando eu comecei, eu me inspirava muito nessas meninas. Aí a Débora acabou abrindo a marca dela, a loja dela agora, a Camila também. Então, assim, mas são pessoas que eu sempre me inspirei. Muito legal. E, Rê, ó, eu tinha mais 2 perguntas. Uma você já respondeu um pouco lá no início, que é quando a gente falou sobre a questão de ser influenciador e como você lida com a questão de comentários negativos ou com haters, né? Que hoje em dia você já Hoje eu não ligo. Já não liga muito mais pra isso. Então eu vou pra minha última pergunta também, que é: qual a importância da fé na sua vida, Rê? Amigo, sem fé, a gente não faz nada, né? Eu acho que tudo que eu falei aqui envolveu. A fé. Vocês perceberam? Envolveu. Que desde o começo eu falei, aí minha história lá do Maranhão, vim pra cá. Tudo eu tô dando passo de fé, amigo. Eu faço tudo assim, sem ver muito. A mulher dá o passo, que Deus dá o chão. Eu vivo assim, amigo, literalmente. Não, ela fala umas coisas sérias engraçadas, né? É isso. Fé é você acreditar que não tá vendo. Se eu for fazer as coisas só quando as coisas tá fluindo, tá acontecendo. Amigo, a gente tem que parar com isso. A gente fala tanto que tem fé, mas na hora que precisa a gente não mostra. Cadê, né? É verdade. Ai, eu tô com medo. Eu vejo muita gente se prendendo a coisas, a lugares, a pessoas, a muitas coisas. Porque fala que tem fé, mas não exerce. Porque assim, que nem assim, no meu caso, né? Eu tinha 7 anos de empresa. Eu não ganhava mal, amiga. Não ganhava tão ruim assim, perto do salário da minha cidade, o base lá, eu ganhava bem. Mas se eu fosse ficar nessa, eu ia ficar no mesmo lugar pra sempre. Entendeu? E se eu não tivesse dado meu passo de fé, hoje, graças a Deus, eu não posso reclamar. Que hoje eu consigo fazer coisas, ajudar pessoas, eu consigo, né, fazer coisas que eu nunca pensei na minha vida, amiga. Olha, é sério. Hoje eu faço coisas que eu, meu Deus, pra mim parece besteira. Mas quando eu falo... O fato de ter uma casa, ou ter um carro, pra mim, amiga, pra quem andava só de bicicleta. Então, é uma bênção de Deus. Pra mim é muito. É As verdade, pessoas podem achar que, tá... Mas eu sou grata mesmo. Amiga. É verdade. Eu sempre falo, toda vez que eu subo a rua da minha casa, que eu lembro que tô indo pra minha casa. É bom demais. Ai, amiga, que sensação maravilhosa. Muito vale bom. muito a pena. É cansativo. As pessoas não podem romantizar achando que também trabalhar com internet é só mar de rosa. Não é. Não é. Não é. Fique bem ciente disso. É muito cansativo, tem muito trabalho. Os bastidores a gente não mostra totalmente. Eu não consigo mostrar um terço do que eu faço durante um dia. Não mostra, amiga, não dá. Não muito dá corrido. Tempo, eu sei, amiga. Não é tão simples. Você só faz foto. Porque eu recebo muito esse tipo de comentário das pessoas, até os conhecidos. Você tá trabalhando hoje, só faz foto. Como se fosse tão simples só fazer foto. Porque não sabem dos bastidores. Não sabe o que é passar um dia. Eu não gosto muito de mostrar meus bastidores, entendeu? não. Amiga, porque... Nossa, de vez em quando eu faço, né, Gu? De vez em quando. Mas eu sempre falo, não é... É um trabalho. Você tem que entender, vai ter dia que você tá tem dia que você tá mais assim, mas tem que fazer, é trabalho. Exatamente. Hoje é o meu trabalho, é minha fonte de renda e eu, independente, trabalhar com internet tem isso também. Você tem dia que não tá alegre, mas você vai lá, faz. Tem que fazer, né? Entendeu? Levanta e faz, tem disciplina, é isso. Amiga, parabéns, foi assim, olha... Nossa, eu Arrasou amei. muito, você deu muita... Gente, olha, a Rê, ela falou muitas coisas assim que nos ajudou muito psicologicamente, né? E eu não imaginei que você tinha passado tanta coisa, mas assim, nós estamos felizes de ver a vitória na sua vida. Já estamos vendo a vitória na sua vida. Pelo processo que você passou e pelo que você está hoje você é uma grande vitoriosa. Eu sou, muito. né? E um exemplo na sua família, né, amiga? Sim, porque com tudo que você passou, hoje Deus já levantou sua cabeça e muito. Sim, muito mesmo, né? sim. Que Deus abençoe grandemente. Amém. E meninas, olha... nós temos 2 looks, tá? Pra sortear pra vocês. É só vocês comentar bastante aí que vocês já vão ganhar. E nós vamos finalizar falando ali do nosso patrocinador, Andréia Raia. Vamos falar da Andréia Raia. Uma querida, aqui, tem um mimo aqui pra dar pra Rê, que é da Andréia Raia. A nossa querida Renata também. Nós temos mimo da Renata pra Rê também. E temos um mimo nosso, né, da maravilhosa fashionista. E olha, Estrelas Moda, estou de Estrelas Moda. Futura e Farma. Amiga, você vai usar Futura e Farma agora, né? Vou usar. Faz favor, amiga, por favor. E temos também a Estrelas Fashion, que veste o jeans maravilhoso. Nossa, cada look lindíssimo. E vamos trazer mais novidades ainda. Exatamente, amiga, exatamente. As favoritas. E é isso, né, Gustavo? Falamos olha, gente, vamos dar aqui um mimo pra
da nossa mimo da maravilhosa. maravilhosa. Nossos Obrigada. O da Andréia Raia. Da sempre Andréia arrasando. Raia. E o da chefe Renata Caravante. Isso! Uau! Você Uma foi cesta linda pra você. você foi prestigiado, né? Porque agora que ela começou a dar. A produzir as meninas que cestas, não receberam, é porque agora que ela começou, ela vai estar fazendo essas cestas, tá? Enviando aqui Ai, eu para os já nossos quero convidados, comer. né? Eita, amiga, que cesta linda. Olha, gente, e pra vender também ela vai fazer, viu? Eu tô É, amiga. incentivando ela, porque ela é muito caprichosa, amiga. Ela é muito caprichosa. Ah, tá aqui o Instagram de todo Isso, mundo, né? tá, isso. Então, já sabe, já E segue aí, tá falando bom? em Instagram também, pra quem curtiu o trabalho da Rê, pra quem Sim. gostou da Rê, Aham. vai ficar aí o arroba dela pra vocês. Exatamente, gente. Vai ficar o arroba. E vocês já sigam, tá? Porque ela é uma maravilhosa e fashionista. Deus abençoe, maravilhosa! Muito obrigado, maravilhosas.